Glória a Deus, mais uma aula para a glória do nosso Senhor. Vamos agradecer ao nosso Deus, né, por mais uma rica oportunidade. Pai, muito obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome para falar do Teu amor, da Tua graça, da Tua palavra. Obrigado por este momento, esse tempo precioso. Nós pedimos que o Senhor venha ministrar ao nosso coração nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Boa noite para todos, que Deus abençoe vocês. Hoje a gente vai falar da continuidade nos dons, ministério e unção, né, chamado, e começar a compartilhar a tela. Hoje a aula está bem rica hoje. Talvez não vou trazer muita coisa nova, mas são coisas muito profundas que nós vamos aí trabalhar com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Vou voltar aqui. Dons chamados de unção. Hoje, especificamente, nós vamos falar como amadurecer e operar os dons, tá? Eu vou deixar essa aula salva em PDF, eu vou compartilhar com vocês, mas se vocês puderem anotar nas anotações é bom, sempre vem os downloads. Vou compartilhar lá no Telegram, no nosso grupo também, para a gente ter aí guardado, porque quando você precisar, você tem aí guardado para você. Como amadurecer e operar os dons. Hoje nós vamos falar de como que a gente vai manusear aquilo que nós recebemos de Deus. Então pega aí na sua Bíblia, na sua espada, 1 Coríntios 12, versículo 4. 1 Coríntios 12, 4. 1 Coríntios 12, 4. Olha lá que poderoso esse versículo, ó. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, se você for lá no versículo 4, ele fala que dons têm uma diversidade. A gente viu semana passada sobre os dons interiores e os dons exteriores, né? Tem uma diversidade, mas o espírito é o mesmo. Depois a gente vê ele falando que tem também vários tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Só que ele também fala que tem muita diversidade de operações, mas o Deus é o mesmo. Então a gente vai debater isso daqui: ministérios, dons e operações, tá? Deixa eu voltar aqui, no compartilhamento. Vamos voltar lá para o nosso slide para a gente ver. Versículo 28 também. 1 Coríntios 12, 28. Ai, gente, cadê o meu negócio? 1 Coríntios 12, 28. Deixa eu achar o versículo. Diz assim: assim na igreja, Deus estabeleceu e pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Tá? Guarde esses versículos aí, porque nós vamos usar muito ele hoje. Então, hoje eu vou falar um pouquinho qual que é a diferença entre dons e ministério. Deixa eu voltar para vocês. Se a gente for conversar rápido aí,
Uma pergunta rápida. Qual que é a diferença entre dons e ministérios? Vocês acham que é a mesma coisa ou existe uma diferença que a gente tem que ter aí nessa jogada? Pode abrir o microfone e soltar o rojão, irmãos. Qual que é a diferença de ministério e dons? Porque os dons têm que interpretar para servir no ministério? Não, não, não. Pode dar mais chutes. Alguém aí tiver palpites, nós estamos recebendo. Vamos lá. Dons. O que é dom? Dom é presente, né? A gente falou, a gente sempre ouve isso, mas guarda isso no coração. Dom é presente dado por Deus pela graça para a edificação do corpo. Então, o que é um dom que eu recebo? É um presente que Deus me deu para edificar o corpo dele, para edificar a igreja, edificar os irmãos, edificar as pessoas, tá? Então, dom é presente. Agora, ministério. Ministérios são ofícios, funções que nós exercemos por causa dos dons, tá? Todo ministério que você exerce, tudo que você só faz por causa do dom. Sem dom, não tem ministério. Guarda isso dentro de você. Se uma pessoa canta, se uma pessoa ora, se uma pessoa profetiza, se uma pessoa ensina, se uma pessoa é diácono, ela só faz, ela consegue cumprir o ofício, o ministério, a função, por causa do dom. Porque todo ministério, ele nasce no dom, tá? Esses ofícios, o que é ministério? São ofícios desenvolvidos dentro da igreja para edificação do corpo. Deixa eu voltar aqui para fazer uma pergunta. Vocês acham que missões urbanas, missões, porque o ministério ele é um ofício para dentro do corpo, coisas internas do corpo. Vocês acham que missões urbanas, evangelismo, faz parte de um ministério, sim ou não? Sendo que ministério é função que a gente realiza dentro da igreja. O que vocês acham sobre evangelismo? Evangelismo é ministério? Eu acredito que sim, o evangelismo não é como se fosse edificar igrejas. Você acredita que sim? Então tá valendo tua resposta aí, Fran. Fala, alguém mais. Evangelismo é um ministério ou é um dom? Bora, gente, pode chutar. Os chutes nos fazem aprender. Por quê? Ministérios são coisas que nós funcionamos dentro da igreja. Mas o evangelismo que é fora, é um ministério ou é um dom? Pode chutar, Ju. Acho que é um dom, porque se a pessoa não tiver o dom, não consegue exercer. Acho que é um dom, não é ministério. Ah, estará perto dos outros. Bora, Niele. Evangelismo, missões urbanas, evangelização. É ministério ou é dom? Ó, hoje o povo tá longe. Vamos lá ver. Ministérios são apóstolos, profetas, pastor, evangelista e mestre. Lá em Efésios 4:11, acredito eu que seja Efésios 4:11, porque eu não marquei a. Como que fala, gente? A referência. Deixa eu ver aqui, se eu acho. Efésios 4:11. Calma aí. Abre lá. Você que tem Bíblia, marca aí. Ver se minha cabeça tá boa. É isso mesmo, Efésios 4:11. Obrigada, Espírito Santo. Opa. Ele designou e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas
e outros para pastores e doutores. Algumas traduções está mestres, pastores e mestres. Então, evangelismo, embora seja fora da igreja, ele é um ministério, né? Que age também, acontece por quê? Por causa do dom, tá? Mas por que que é um ministério, mesmo sendo fora da igreja? Porque nos tempos de Jesus, a igreja não era física. A igreja era um corpo, era uma reunião, juntava 2 ou 3, se tornava igreja. As igrejas antigamente eram nas casas, né? Eles tinham, embora tinham as sinagogas, mas Jesus não se limitava às sinagogas. Jesus, ele andava e ele fazia, o ministério dele era na rua. Eu vejo Jesus fazendo missões urbanas. Ele fazia células, né, que são as igrejas das casas. Ele fazia evangelismo, ele fazia missões urbanas e assim ele operava no ministério. Então, evangelismo, sim, mesmo sendo lá fora, ele trata da igreja porque envolve pessoas. Igrejas são pessoas, não são paredes, né? Quando a gente fala de igreja, fator igreja, são pessoas e não parede. Parede são templos, né? Mas nós somos a igreja de Cristo. Então, tem 5 ministérios, são 5 ofícios que a gente pode ocupar aí. De apóstolo, de profeta, de pastor, de evangelista ou de mestre, né? Os 5 ministérios de Jesus. Falando um pouquinho desses ministérios. Primeiro, ministério apostólico. O apóstolo é aquele que toca com facilidade em todos os outros ministérios. O apóstolo, ele dá cobertura entre todos os ministérios. Eu aprendi uma coisa muito legal quando eu fiz essa aula, sobre você nunca mais esquecer os 5 ministérios. É assim, deixa eu ver se vai pegar aqui por causa da luz. Pega. Você tem que fazer assim, ó, com a sua mão. Abre sua mão, seu polegar. É o ministério apostólico, tá? Por quê? Porque ele dá a base, né? Ele é aquele que toca com facilidade todos. Deixa eu pegar meu celular. Peraí, deixa eu interromper aqui para pegar a câmera do celular. Fica melhor. Aqui. Ó, 5 ministérios. O apóstolo, ele é aquele que toca com facilidade todos os outros ministérios, tá? O profeta é o dedo indicador. O profeta aponta o erro, mas ele também aponta a solução. Todo profeta, ele vai apontar o teu erro, mas ele vai ter que apontar a solução. Porque se ele apontar só o teu erro e não te der solução, ele se torna acusador. Então, o apóstolo, ele toca com facilidade os outros ministérios. O profeta, ele aponta o erro, mas também ele mostra a solução. O evangelista é o terceiro, é o dedo do meio. O evangelista é o que vai mais longe com a palavra. Quando você estica a tua mão assim retinha, o dedo que vai mais longe é o do meio. Por quê? É o evangelista, é aquele que chega mais longe com a palavra, tá? O ministério pastoral é o dedo anelar, dedo da aliança. É o ministério que tem aliança com Deus e com as pessoas, com o coração das pessoas. No dedo anelar tem uma veia que ele liga ao nosso coração. Então, quando a gente fala do ministério pastoral, a gente fala de um ministério que toca o coração das pessoas. E o último, e não menos importante, é o ministério do ensino, dos mestres, dos doutores, né? É o dedo mindinho, por quê? Para que os mestres, eles não venham se ensoberbecer, eles não venham ficar arrogantes, porque o conhecimento traz isso, conhecimento traz arrogância. Só que, mesmo ele sendo menor, ele é a base. Quando você fecha a mão, ó, o teu mindinho, ele é a base de todos os seus dedos. Ele dá suporte para os seus dedos. Assim como os mestres, os doutores, eles dão suporte a todos os ministérios. E o apóstolo, ó, quando você fecha a sua mão, o dedo apostólico, o apóstolo, ele abraça todos, ó, ele protege, ele está dando cobertura para todos os outros ministérios. Tanto é que numa briga,
Se você for brigar assim, der um soco assim, com o dedo assim, ó, você quebra a sua mão. Mas se você der um soco assim, senão não brigávamos. Se você der um soco assim, você não quebra os seus dedos, nem a sua mão. Por quê? Porque o dedão, o dedo apostólico, ele dá cobertura para todos os outros dedos, tá? Quando os outros dedos têm um ministério apostólico em cima deles, eles têm uma cobertura, eles têm um amparo. Então fica fácil de vocês gravar. Apóstolo é aquele que toca com facilidade, o profeta, aquele que aponta o erro e a solução, o evangelista é aquele que vai mais longe dos ministérios, o pastoral é aquele que tem a aliança com o coração das pessoas e com Deus, e os mestres, os doutores, é aquele que é o menor, mas não é o menos importante, porque ele dá base. Ele é um dos mais importantes quando fecha os ministérios. Deixa eu voltar aqui, vocês não tem que ficar segurando o celular. Aí, aí deu certo. Então, para vocês guardar esse negócio aí dos. Isso aí eu guardei numa aula que eu tive e nunca mais eu perdi. Então, apostólico, ele toca com facilidade. Profeta aponta não só o erro, mas a solução. Ah, pastora, tem o dom de profeta, depois a gente vai ver isso. O evangelístico é aquele que vai mais longe levando a palavra de Jesus para as pessoas. Pastoral é aquele que tem uma aliança, tem poder de acessar o coração de outras pessoas. E o ensino é o dedinho mínimo, né, o menor, porque para que o mestre não se ensoberbeça, né, ele foi feito menor aos demais pelo seu conhecimento, mas o mestre é a base de tudo. Então, a gente vê 5 ministérios, só que a gente tem que agora o quê? Repartir eles. Por quê? Cada dom, cada doutrina, né, fala da doutrina, a diversidade de dons, a diversidade de ministério e a diversidade de operação. A gente tem que entender isso, porque essa doutrina da diversidade vai separar cada dom, alinhando com cada ministério e cada operação. Não é porque você tem o dom de curar que você vai agir em qualquer ministério. Ah, eu tenho o dom de pregar, mas não é em qualquer tipo de ministério que você vai pregar o quê? Vai pregar como evangelista, como apóstolo, como pastor. Então você tem o dom, tá? Vai entrar na diversidade. Tem diversos dons, tem diversos ministérios e diversas operações. Primeiro, quais são os diversos dons? Os que nós vimos semana passada, os dons exteriores, os 9, né? Os 9 dons exteriores são dados pelo Espírito Santo, tá? Há diversidade de dons. Deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 12, 4. 1 Coríntios, deixa eu ver, 12, 4. Então, quem que te dá dons? O Espírito Santo. Você que tem suas anotações, coloca aí. Olha lá. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, quem te dá dons é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que dá os dons para você. Aí a gente vê a diversidade do ministério, aqueles que a gente acabou de ver, os 5 ministérios, eles não são dados pelo Espírito Santo, mas eles são dados por Jesus, ok? 1 Coríntios 12, 5. 1 Coríntios 12, 5. 12, opa, tem aqui. 1 Coríntios 12, 5. Olha lá, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Pega na tua Bíblia aí, grifa esse Senhor, coloca Jesus Cristo. Porque quem dá os dons é o Espírito, mas quem dá os ministérios é Jesus. Não é o Espírito Santo. Aí, se você vê no versículo 6, 1 Coríntios 12, 6, olha lá. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, quem faz operar
quem opera todos os dons, quem opera os ministérios, é Deus. O Espírito Santo dá os dons, Jesus distribui os ministérios, mas quem opera é Deus. Você vê que, deixa eu voltar aqui para vocês. Vocês vê que a Trindade, eles trabalham juntos nessa questão de dons e ministérios. Porque às vezes a gente entra naquele conceito, é o Espírito que dá, é Deus que dá. Não, calma aí. Eu sempre falo uma coisa, Deus não é desorganizado. E até na distribuição dos dons e operação dos dons, eles trabalham ordenadamente. Então, quem te deu teus dons? O Espírito Santo. Quem deu o seu chamado? Jesus. Mas quem que usa o seu chamado e os seus dons? Deus. A Trindade trabalha junto. Por isso que não tem como a gente só acreditar só em Jesus e desfazer do Pai e do Espírito. Não tem como a gente só crer em Deus e desfazer do Filho e do Espírito, porque eles sempre trabalham juntos até na distribuição dos dons, tá? Vamos ver. Aqui uma perguntinha. Deixa eu voltar aqui no nosso. Aqui. Diversidade de operação, o jeito que Deus opera. Deus realiza operações por meio da atuação dos ministérios que Cristo deu, que nasceu dos dons que o Espírito Santo deu. Então, o jeito de operar, os milagres que acontecem, o mover que acontece, é tudo realizado por Deus. Por quê? Por causa do ministério que Jesus deu, que nasceu dos dons que Jesus deu. Primeiro ele te dá o dom, do teu dom flui um ministério, e daquele ministério vai ter a operação daquilo que Deus vai fazer. Agora, uma perguntinha básica. Jesus nasceu com dons? Eu vou voltar aqui para vocês. O que vocês acham? Jesus nasceu com dons como homem? Bora, gente. Eu acho que sim. Acho que sim. Uhum. Eu também acho que sim, pastor. Nasceu com dons. Prontinho. Vocês acham que Jesus já nasceu com os ministérios prontos? Não, mas eu acho que Eu foi acho que desenvolvendo. não. Peraí, gente, calma. Pode falar, Ju. Eu acho que ele não nasceu pronto, mas eu acho que foi desenvolvendo. Acho que foi desenvolvendo. Acho que sim. Vai, Fran. Francis Line. Eu acho que não. Ele não o quê? Ele não nasceu com dons? Isso. Tem dom. Eu acho que ele não nasceu com dom. Tá, ué. Você que acha. O Miro tinha falado aí que ele acha que nasceu com dom. Vocês acham que Jesus nasceu pronto, assim, para o ministério? Bora, gente. Estão muito quietos hoje. Vou dar um grito aqui. Fala, Miro. Fala, Miro. Repete, pastor. Miro, eu perguntei assim, você acha que Jesus nasceu já prontinho para o ministério? Eu acho que já. Que desde pequenininho diz que ele estava na sinagoga já pregando, eles ficavam tudo admirados. Pregava, né, já. Já. Então tá. Vai, Júlio. Júlio pode falar. Nossa, o áudio tá horrível, pastora, de fundo aí. Na minha opinião, eu creio que Jesus já foi projetado por Deus para vir para a Terra, ele já veio preparado já. Já veio com dom e com ministério. Com certeza. Ele já foi. Tá. Ali estava falando ali. É a mesma coisa que eu tô falando. Mesma coisa. Ele é um projeto de Deus já. Deus já projetou ele para vir já preparado aqui na Terra. Beleza. Mais alguma opinião para a gente ir lá? Ir lá na Bíblia? Então vamos lá. Vamos ver. Jesus
nasceu com dons? Mateus 3,16. Vamos voltar aqui na Bíblia, que eu apanho. Mateus, me ajuda, Senhor, obrigada. 3,16. Não veio para o compartilhamento. Novo compartilhamento aqui. Ah lá, diz assim: assim Jesus foi batizado. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. Tem uma versão que fala, saiu da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Você vê que ele tinha dons? Tinha. Só que esses dons só foram ativos quando o Espírito Santo desceu sobre ele, depois do batismo. O Espírito Santo veio em Jesus assim que ele se batizou nas águas. Por isso que a gente tem que olhar e entender como que é a operação. A gente nasce com dons? Nasce. Mas quando que você está capacitado para esses dons? Quando o Espírito Santo está te revestindo. Por quê? O revestimento é a capacitação. Então, Jesus pregava de pequenininho? Pregava porque sabia, tinha dons. Mas ele foi, no mundo espiritual, autorizado depois que o Espírito Santo desceu sobre ele. E aí ele pôde o quê? Exercer os ministérios. Entre apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Qual que Jesus tinha? Qual ministério que Jesus tinha? Entre apóstolo, profeta, pastor, evangelista ou mestre? O que vocês Mestre. acham? Mestre? Nós já mandou no peito ali o mestre. Pensa em Jesus. Será que ele era apóstolo? Porque ele designou 12, né? 12 apóstolos. Você vê que hoje a gente desfaz tanto do ministério apostólico, mas no Novo Testamento não tinha pastor, tinha só apóstolo. Pastor, o ministério pastoral começou muito recente. Antigamente as pessoas nem falavam pastor, eram apóstolos. Então, ele designou 12 apóstolos. Profeta, ele revelou a vida da mulher lá do poço, que teve 5 maridos. Evangelista, ele arrastava multidões evangelizando, pregando o reino. Pastor, ele pastoreava as pessoas também, ele cuidava. E mestre, ele também ensinava demais, o ministério dele de ensino. Mas qual desses era o ministério de Jesus? Chutes, dou-lhe uma. Se ele fazia tudo, então ele era mestre? Seu chute. É igual da Fran. Mais alguém? Qual o ministério de Jesus? Bora, gente. Vou dar outro grito. Se aula dos gritos, a galera do YouTube que lute depois. Jesus tinha os 5 ministérios. Esse ministério é ele quem dá, né? Os dons é dado pelo Espírito, ministério é dado por Jesus e a operação quem faz é Deus. Então ele tinha os 5, muito ativos na vida dele. Ele não tinha dificuldade com nenhum. Ele conseguia ser apóstolo porque ele designava outros e ele abria caminho para o reino. Ele conseguia ser profeta porque ele falava o que vinha da boca de Deus e ele revelava a vida das pessoas, dando para elas a solução do erro. Ele evangelizava porque ele ganhava as pessoas para o reino. Ele era pastor porque ele cuidava desse povo e ele trabalhava com ensino. Ele tinha os 5 ministérios completinho. Isso lindo. Então, bora lá. Opa. Aqui. Categorias de ministério. Pastora, tem 5, tá. Mas como que a gente vai trabalhar nesses 5? Vamos ver isso agora. Todo ministério, então, ele começa com um dom, tá? Sem o dom, não tem ministério.
antes de você ver se você tem chamado, ministério é a mesma coisa que chamado, tá? Antes de você ver se você tem chamado, você tem que ver se você tem o dom. Porque o teu chamado só vai acontecer com o seu dom. Se você não tiver dom, não tem chamado. Tem gente que fala assim, pastora, eu acho que eu tenho o chamado de cantar. Aí o povo fala ministério do louvor. Deixa eu voltar aqui. Existe ministério do louvor? Louvor é ministério? O que vocês acham? A gente ouve muito, é ministério de louvor. Bora os músicos dessa igreja. Louvor é ministério? Ou é dom? Gente, tá tudo Eu acho que é dom, né? dom. Sei lá, eu acho que é também. É os O dois. Alessandro acha que é Depende de dom. como você coloca. Depende de como você coloca isso daí. É os dois. O Júlio falou que é os dois. Calma aí. Depende de como você coloca, pastor. É. Então tá. Fran, o que o Alessandro falou? O Alessandro falou que acha que é dom. Eu acho Dom? que é dom em ministério. Eu acho que é os dois também. Ó. Dilene, você e o Japa. Que você... é dom ou é ministério, louvor? Eu acho que é os dois. O que você acha? É ministério, mas para fazer parte do ministério tem que ter o dom. O japonês falou que é ministério, mas para fazer parte do ministério tem que ter o dom. É isso aí. Então tá. Agora nós vai ver lá, louvor, se é dom ou se é ministério. O povo fala assim, Dani, eu tenho chamado de cantar. Vai, canta. Tem o dom de cantar? Porque para você ter o ministério, você tem que ter o dom. Não, gente, não, põe isso na cabeça de vocês. Como que eu vou ter o ministério? Primeiro, tendo o dom. Não tenho o dom, não desenvolveu o dom. Não leva jeito. Como que eu vou saber se eu levo o jeito? Se aquilo flui naturalmente de mim. Tem que fluir naturalmente. Não adianta você forçar um dom. Você pode pedir um dom, mas forçar você não pode. Tá? Ministério, dentro desses 5 aí que tem, apostólico, profeta, evangelista, pastor e mestre. Vamos dividir eles, vamos ver como que a gente vai trabalhar com eles na igreja. Primeiro, no ministério da palavra. Quem que se encaixa? Os apóstolos, os profetas e os mestres. Para que serve esse ministério? É o ministério que traz o crescimento e amadurecimento da igreja. Então, a igreja ela só cresce por quê? Porque ela tem apóstolo, ela tem profeta e tem mestre. Eles vão trazer a palavra, eles vão trazer o ensino, eles vão trazer o crescimento e o amadurecimento da igreja. Nenhuma igreja subsiste sem palavra. Uma igreja que não tem palavra, ela não vai para frente. Por isso que a gente bate, queridos, firme nessa tecla do ensino. Eu mesmo, Mariana, já pensei 1000 vezes em parar. Eu falo, pastor, vamos parar com isso, o povo não leva a sério, não, o povo não quer. Porém, uma igreja ela não sobrevive sem ensino, sem palavra. Ela tem que ter ensino da palavra. Então, ela não vai para frente. Como que você desenvolve esse ministério? Pastora, eu tenho dom de pregar, eu tenho dom de profetizar, de declarar a solução na vida das pessoas, eu tenho facilidade de ouvir a voz de Deus, eu tenho o dom de ensinar. Ok, como que você desenvolve? Primeiro, sendo cheio do Espírito Santo. Você não consegue romper com esse dom sem ser cheio do Espírito Santo. João 14, né, que a gente viu ali, 26. Vamos lá, marca aí, João 14, 26. Como que eu me torno um pastor, um pastor não, desculpa. Como que eu me torno um apóstolo, um profeta ou um mestre? João 14, 16. 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito... Opa, não veio. Oh, Jesus, me ajuda. Me ensina. Obrigado. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, todo apóstolo, todo profeta, todo
mestre, ele precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai ensinar para ele tudo que ele precisa. E não só ensinar, vai fazer ele lembrar. Vai fazer ele lembrar do que ele aprendeu. Para usar quando? Na hora certa. Deixa eu voltar aqui. Como que eu me torno um apóstolo, um profeta ou um mestre, quando eu tenho o dom? Aprendendo a ensinar no Espírito Santo. É uma diferença, queridos, você querer ensinar o que você quer, mas você querer ensinar o que o Espírito Santo quer. Inclusive, vocês que... Deixa eu voltar aqui. Vocês que ensinam a palavra, galera de célula, dos grupos, esteja bem sensível a isso. Por quê? Não é só fazer o dom, exercer o dom. É a gente perguntar o que o Espírito Santo quer ensinar. Às vezes o Espírito Santo vai falar assim, ó, ensina Gênesis de novo. Aí você fala, mas eu já ensinei, está batido. Gente, mas ninguém conhece a igreja como o Espírito. Quem sabe as necessidades da igreja é o Espírito Santo. Então tem assunto que a gente vai ter que ouvir 200 milhões de vezes. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está ensinando. Porque teve gente ali que não aprendeu. Às vezes tem gente que fala assim, pastora, o pastor prega a mesma coisa, né? Nossa, aquela viúva de Sarepta, coitada, não aguenta mais. E o pastor Ivano, nem a gente, né? Falo, mas é porque tem gente ali, no nosso corpo, que tem que ouvir da viúva de Sarepta. Eu mesmo sou uma das que critica ele. Pecado, né, gente? Criticar o pastor. Mas quando eu vejo que ele vai ler Reis, eu falo, Espírito Santo, ele vai pegar a viúva. Ele não está aqui no grupo, vai falar mal de mim. E falar, meu Deus, lá vem ele com a viúva, Senhor, socorro, Deus. Mas aí eu lembro que o Espírito Santo um dia falou isso para mim. Falou, e me ensinou isso na Bíblia. Quando eu trato o mesmo assunto com a igreja, é porque teve gente lá do corpo que ainda não aprendeu. Está lá atrás, no arraial. Então aí o corpo tem que ficar parado, esperando aquele joio virar trigo, aquele crente amadurecer e ouvir a mesma coisa para quê? Para desenvolver a maturidade, desenvolver a fé. Então, quer parar de ouvir a mesma pregação? Ora, irmão, ora para esse corpo que a gente serve crescer junto, crescer igual. E às vezes uns cresce muito, outros cresce nada, a gente fica lá estacionado ouvindo a mesma coisa. O nível de revelação aumenta conforme o Espírito Santo permite. Quando o Espírito Santo ele começa a bater na mesma tecla ou ficar naquele nível, é porque o povo não está podendo ingerir alimento mais sólido. Você vê que algumas aulas aqui eu não pego tão pesado, mas outros o caldo engrossa, porque é o Espírito Santo. Tem outra que eles falam assim, hoje vai ser churrasco, hoje vai ser feijoada. Tem dia que ele fala, sexta-feira hoje é mingau, então eles morrem. Porque tem alimento que a gente não, se a gente não receber, se a palavra que a gente receber, ela não nos edificar, se torna uma semente imprópria, uma semente que não vai dar fruto. A gente não pode fazer isso com a palavra de Deus, nem o Espírito permite que a palavra de Deus torne isso. Então aí ele vai fazendo o quê? Vai trazendo um mingau para a gente alimentar aos poucos para aguentar. É punk isso aí, mas é o corpo. Então, aprenda o que o Espírito Santo quer ensinar. João 16, 12. João 16, 12. Hoje eu li muito livro de João. Achei bem interessante. Olha lá isso aqui. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus tinha muita coisa para ensinar, mas o povo não aguentava. Não entendia. O povo era brisado nos ensinos. Eu fico boba de ver deixa eu voltar aqui. De ver os discípulos conversando com Jesus. Jesus um dia conversando com eles falou assim, gente, quem que vocês acham que eu sou? Gente, você está andando com o cara. Eu fico besta no negócio. Você está andando com Jesus. O homem chama Jesus. Aí ele falou assim, quem que vocês acham que eu sou? Aí teve um nóia lá do meio que falou assim, uns falam que o senhor é Elias, o outro fala que o senhor é Moisés. Aí falou, mas e vocês? Gente, a pessoa anda com ele. Aí o Pedro, lá, né, impulsivo, levantou a mão e falou, eu sei, o senhor é o Jesus. O nome do homem é Jesus. Como que você vai falar que é Elias ou que é Moisés? O senhor é Jesus, né? O senhor fala que o senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu falei, amém. Desceu a revelação.
Mas olha, eles não entendiam o que Jesus pregava. Não entendiam. Então, se os discípulos que andavam com ele não entendiam, imagina nós, 2000 anos depois. Tudo chucro. Então, tem dia que vai ser mingau. E aguenta. E louva a Deus pelo mingau. Então, aprenda o que o Espírito Santo quer ensinar. Outra, invista em aprendizado e aprenda na prática o que você deseja ensinar. Pastor, eu quero ensinar prosperidade. Você vai ter que primeiro viver a prosperidade para você ter autoridade para falar dela. Abre lá em Tiago 3:1. Tiago 3:1. Porque Deus vai te medir naquilo que você quer ensinar. Vou voltar. Tiago 3:1. Olha isso. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Tem gente que fala assim para mim, ó. Ah, pastor, eu quero ser como você. Como você, quando eu crescer, eu falo, ai, gente, se ele souber o preço que eu pago, e eu não dou conta ainda nem de pagar o preço que eu decidi pagar para exercer o chamado que eu tenho, porque quanto mais alto é o teu ministério, mais juízo você recebe. Pastor, eu quero pregar, tá? Só que você vai receber mais juízo por causa daquilo que você prega. Você vai ter que ser provado e aprovado no que você prega. Por isso que vou voltar aqui, a gente acha dificuldade para pessoas para pregar. Eu tenho esse discernimento hoje. Porque o pregador, o ministrador, ele vai ter que viver para ele ter autoridade naquilo que ele quer pregar. Quando Deus falou para mim que ele ia me dar um ministério de cura, de libertação interior da alma, de conhecimento da palavra, eu não imaginava o nível de dor que eu ia passar na minha vida. Porque para você ter um ministério de cura, de libertação, de revelação, de poder, você vai ter que ser provado em tudo, em todo nível. Só que não só provado, você tem que ser aprovado. E como que eu vou pregar uma coisa que eu não venci? Como que eu vou pregar perdão? Como que eu vou pregar recomeço, resistência, se eu estou desmoronando? Como que vai pregar prosperidade falido, gente? Uma vida derrotada financeira. Não existe, tem que ter coerência. Então, quer ser, vai ter que aguentar o tranco. Vai ter que ser provado e aprovado naquilo que quer ser. Então, cuidado com o que você pede para Deus. Outra, como desenvolvo o ministério da palavra? Trabalhando no desenvolvimento da oratória. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu falo errado. Eu não tenho o português corretíssimo, excelente. Falo gíria, falo é mesmo, é nós. Mas, ó, tem lugar, os ministradores. A Ju que está começando o ministério itinerante. Sejam sensíveis ao lugar e ao público. Mas tem lugar que não dá para você pegar o microfone e falar assim, é mesmo, né, irmãos? Não dá. Quer ser pregador? Tenha discernimento do ambiente. Tem lugar que eu vou pregar, eu tenho que falar a paz, irmãos, a paz seja convosco, Deus abençoe por essa rica oportunidade. Estou. Mas tem lugar que eu posso ministrar, que eu sinto um ambiente que eu posso chegar e falar assim, a paz, povo de Deus! Pronto. Aí você chega que nem um maluco, desvairado, dependendo do lugar, não combina. Aí o que a pessoa faz? Rejeita o mensageiro. E se rejeitar o mensageiro, rejeita a mensagem. Você não tem noção do ambiente, você grita demais num ambiente que não gosta que grita. Eu já fui pregar em igreja que não gosta que grita. Fui pregar manso e suave. E eles ficavam assim, eu falei, gente, isso aqui deve estar horrível. Mas o Espírito Santo fala assim, fica atento à minha sensibilidade. Vai ministrar uma célula, sente o povo, sente as crianças, né? Criança. Um dia tacaram eu lá para fazer uma ministração de libertação, cura interior para as crianças. Gente, nunca no meu ministério não é criança. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo lá. E eu olhei, eu falei, Espírito Santo, eu não sei fazer. Porque não é meu ministério isso. Aquele dia foi terrível para mim. Aí
Espírito Santo falou assim, faz o que você sabe. Catei a banda e fui cantar com a banda. E vamos cantar. Porque eu não sabia fazer. Porque não é meu chamado. Meu chamado é ensinar adulto, crente, velho, dinossauro da fé. É outro nível. Criancinha não é. Isso é a Lisandra, Juliana, Niele, a galera que põe chuquinha. Eu não dá, gente. Dá. Eu fico lá e falo, só Deus aqui. O que der certo é a graça de Deus fluindo, por causa do reino. Mas tem a sensibilidade de trabalhar na oratória. Ai, pastora, o meu sonho é pregar a palavra. Leia, estude. Por quê? Quem ensina a palavra, mas não gosta de ler, vai ler mal, vai ficar lá soletrando Bíblia. E o Senhor, melhora. Porque o ministério ele tem que ser exercido com excelência. Não adianta ter dom se não ter excelência. De nada serve. Porque o reino de Deus não pode ser feito nas coxas. E isso envolve o nosso preparo, ok? Então, o Ministério da Palavra, fechando. Vamos lá. Aqui. Isso aqui é legal. Categorias de ministério, temperamentos e dons do Ministério da Palavra. Pastora, quem que são os apóstolos? A gente trabalhou dons, temperamentos, né? Geralmente os apóstolos, eles são os bois e os temperamentos homens. Por quê? Porque os bois? Porque eles são flexíveis a outras pessoas. E os homens também. São as pessoas, os homens são aquele temperamento que sabe lidar com todo tipo de gente. E os bois são é o temperamento mais flexível que a gente tem aí no nosso meio. Então, geralmente as pessoas que são designadas a apóstolos, que recebem esse ministério de apóstolo, apostólico, são os bois e os homens. Aqui, nossos boizinhos, nós tem quem? A Elisandra, acho que o pastor Ivano, né? Pastor Ivano, na hora que eu vi isso aqui sobre os dons e temperamentos, ele é um super boi mesmo. Por quê? E apóstolo também, porque ele estabeleceu igreja, fundou, né? A igreja deu continuidade aqui no ministério. Isso é só o apóstolo que faz, tá, gente? O pastor, ele não consegue abrir igreja. Com isso, teu coração, não é pastor, não. As pessoas que abrem igrejas, que fundam igrejas, que começam igrejas, têm dom apostólico, porque eles são é o dom do alicerce, e consegue trabalhar com todos os dons. E geralmente os apóstolos têm o perfil de quem? Dos bois e dos homens, tá? Não sei se o pastor Ivan está me ouvindo. Ouvindo, tá, né? Você está podendo falar. Fala, mulher. Fala, mulher. Você, além de boi, a gente já fez o teste de dom, teu dom é apóstolo, por ter fundado a igreja aqui, né? Dado início na obra aqui, mas os apóstolos, eles são do temperamento boi, sabia disso? Eu estava ouvindo você falar aí, estou aprendendo. Por causa da flexibilidade. A sua flexibilidade do seu temperamento te encaminhou para o ministério apostólico. Se você não fosse dos bois, você não conseguia ter aberto, iniciado a obra aqui. Uma coisa eu sei. Se fosse eu não consigo, Mariana, eu sou leão. Eu não consigo abrir igreja em lugar nenhum, gente. Ai, que dó. Não consigo, meu temperamento não é para esse. Fala, você sabia que eu já abri 3 igrejas? 3? 3 igrejas. Eu abri aqui, em Valentim Gentil e Floreal. É verdade, Floreal. De Valentim eu tinha esquecido. E Valentim está lá até hoje. Você que abriu lá? Foi. Que legal. Você ficou lá quanto tempo? Ou só foi alguns cultos? Não, eu abri lá e depois o meu superintendente falou para mim escolher, né, o Magda lá, e eu escolhi Magda, passei lá. Mas abriu, começou com você por causa do dom. Eu era pastor aqui e abri lá. Que bacana. E a gente também tentou abrir em Gastão, né? Que a gente tentou abrir, né? Na época, depois não deu certo. Foi em Gastão. Não deu certo porque o ministério não quis investir, né? Não deu certo porque o ministério não quis investir. Mas essa facilidade, esse jeito de abrir igreja, pastor Ivano, está por causa do seu temperamento.
Eu sempre vou ter que pegar uma igreja pronta. Eu nunca posso abrir igreja que eu não consigo. Não está no meu temperamento, na minha alçada. Bora lá, meu povo. Vamos ver. Os profetas. Aí é eu. Aí eu cheguei. Profetas são os leões e os bois. É outra unção do meu marido, outro ministério ativo nele. O profeta, ele aponta o erro, dá a solução, e ele fala aquilo que Deus manda falar. Os profetas. Quem que são os profetas do ministério? Os leões e os bois. Então, a galerinha aí que é os leão da igreja e os bois tem ministério profético, tá? Tem a unção profética ativa neles. Viu, marido? Você é apóstolo e profeta também por causa da sua unção. Amém. Glória a Deus. Tudo que Opa, apertei sem querer aqui. Ativa o som. Aí, tudo que vem de Deus, é tudo que bom. vier até mim, de maneira alguma, eu vou lançar fora. Só que você viu, né, ali o versículo que eu li. Quanto mais lhe é dado, você sabe que o juízo é mais pesado. Isso eu sei. Mas para Mestre, quem gosta de fazer, né? Para quem gosta, sempre quer mais, né? é verdade, verdade. Uma coisa eu sei, que eu gosto de gente. Graças a Deus. Eu estou Glória a no caminho Deus. certo. Em todos os meus cargos que eu tenho, eu estou no caminho certo, que eu gosto de É gente. verdade. É verdade. Você está fluindo no dom. Isso daí se chama fluir no dom. Os mestres. Quem que são os mestres do corpo de Cristo? São as águias e os leões. As nossas aguinhas maravilhosas. E as águias da minha igreja, estava dando uma observada, a Jéssica, Miele, que é águia. O Lu é leão. O Lu é leão, né, Lu? É a galerinha aí que é tudo trabalhando em ensino. Oi, você é leão? Eu, o Lúcio falar meio rápido, né? Luleão, que quase fica Lulão, né? Sai dele. Lulão. Pastor, para de atrapalhar a aula. Tá Fala, bom. Lu, você é Desculpa aí, leão. gente. Desculpa, é só para descontrair, desculpa. Ai, Jesus. Quem mais tem de águia e leão nessa igreja, gente? Que a Dilene é águia, 100%. Bora, Dilene. Ativa aí. Edson, Melissa. Aí, a galera que é mestre, tem o chamado, são ótimos para desenvolver o dom de ensino, ensinar. É tipo Melissa, o Lu, é as águias e os leão. Niele tá no caminho. No caminho, é nós. Deixa eu voltar aqui. Aí você fala assim, lá, pastor não tá, depois a gente vai ver aqui o temperamento dos pastores. Viu, pastor Ivano? Vamos ver depois o temperamento dos pastores. Tudo bem, vamos ver se vai bater. Vamos ver se vai bater. Outras categorias de ministério, fluindo nos 5 dons, são os ministérios de serviço, tá? Romanos 7:8, vamos lá. Romanos 7:8, deixa eu colocar aqui para vocês. Opa, deixa eu voltar que está pausado, novo compartilhamento. Vou ficar ninja nesse negócio, gente. Não, não é isso não. Peraí que eu vi errado. O Espírito de Deus. É Romanos, acho que é 12, né? Romanos 12, 7, 8. Romanos 12, Mariana. Doze, 7, 8. Se o seu dom, se é ministério, né? Se o seu dom é servir, que ministério ali também tem a tradução de servir, se é ministério, seja em ministrar. Se é servir, seja em servir. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Você não pode ensinar de qualquer jeito, viu, gente? Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, né, o que lidera, com cuidado, o que exercita, lidere com cuidado. O que exercita misericórdia,
com alegria. Então, a operação dos dons de serviço, porque tem os dons da palavra, né, que a gente viu, mas tem o dom de serviço. O que encaixa aí no dom de serviço? Servir, ensinar, exortar, contribuir, exercer liderança, mostrar misericórdia, ajudar. Aí entra o dom de milagres, que está lá em 1 Coríntios 12, 28, que é os evangelistas que operam, tá? Todo evangelista opera dom de milagre. Então, pastora, o meu pastor tem dom de milagre. Ele ora e milagre acontece. Então, ele também tem um ministério evangelístico, tá? Dons de curar, quem que realiza? Evangelista. Seu pastor tem dom de cura, então ele também tem um ministério evangelista, porque os dons de curar pertencem ao ministério dos evangelistas. E o dom do socorro, né, de socorrer as pessoas. Quem que tem esse dom? Os pastores, não é qualquer pessoa. São as pessoas que estão debaixo do ministério pastoral, são as pessoas que podem socorrer. Então, esses dons de serviço são vocações dadas para alguns membros do corpo de Cristo para que possam ser usadas a serviço do ministério. Então, pastor, eu tenho o ministério do diaconato. Onde que ele entra? Ele entra aqui no ministério de serviço, em servir e no servir. Meu ministério é infantil. O que ele entra? Ele entra no servir. Você serve com o ministério infantil, corpo de Cristo, também operando o ministério da palavra. Pastor, o meu dom é de cantar, de tocar. Você está servindo. Ministério de louvor, biblicamente falando, ele se encaixa onde? No ministério de servir. Por quê? Eles usam o dom de cantar, de tocar, para servir ao corpo. Eles servem com o quê? Com música. Eles servem como? Cantando. Então, o ministério de louvor existe, biblicamente falando? Não, existe o dom de cantar, o dom de tocar, que exerce o ministério de servir. Mas, por costume, a gente fala ministério de louvor, né, que é ministério, a função do louvor. A função do louvor é o quê? Servir a igreja em adoração, levando a igreja em adoração. Então, tudo que a gente opera na igreja, muita coisa se encaixa aí no ministério de servir, de ensinar, de corrigir, de contribuir. Quando você oferta, queridos, você está exercendo o ministério de serviço. Quando você devolve teu dízimo, tua oferta, tua primícia, está contribuindo, é ministério de serviço, tá? Quando os líderes de grupo, líder de diaconato, de louvor, líder de crianças, de jovens adolescentes, a liderança, eles estão exercendo o ministério de serviço. Quando você tem misericórdia de alguém, está exercendo o ministério de serviço. Quando você ajuda alguém, você está cumprindo um ministério, tá? Quando você ora, aí já entra os evangelistas e pastores. Você presta socorro entre o ministério pastoral. Quando você entra para orar e acontece cura e milagre, o ministério evangelista, porque eles servem à igreja. Por isso que são serviços. Como que a gente desenvolve esse ministério? Servindo com excelência o corpo de Cristo. Pastor, eu quero desenvolver o ministério de servir. Então, você vai ter que servir com excelência, porque a excelência, eu coloquei aqui, a excelência é um padrão do céu, não da terra. Quer ser excelente, vai ser padrão do céu. Tá? A excelência é um padrão de Deus. Como que você exerce com excelência? Primeiro, conhecendo o desejo de Deus. Mateus 12:50. Mateus 12:50. Eu quero servir com mais excelência. É só fazer tudo bem feitinho? Não. Às vezes vai fazer tudo bem feitinho do jeito que Deus não quer. Não adianta nada. Então você tem que conhecer o coração de Deus. Quando você conhece o coração de Deus, olha só o que fala Mateus 12:50. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, Jesus fala assim, não é para você fazer a minha vontade, é a vontade de Deus. Então, líder, servo de Deus, você que trabalha para Deus, ou você que serve a Deus, independente se tem uma função ou não, quer trabalhar com excelência, como que faz? Primeiro, você tem que conhecer a vontade de Deus, para fazer do jeito que Ele quer. Às vezes você está fazendo bem feitinho, mas do jeito que Ele não quer, fazendo coisa que Ele não mandou. E aquilo que Ele não mandou fazer, Ele não é obrigado a dar resultado.
Deus só se responsabiliza com aquilo que ele nos manda fazer, tá? Então, sirva com o melhor, anota isso aí. Servir com o melhor e da melhor forma. O que é com o melhor? Com aquilo que você pode oferecer, né? É o seu melhor desempenho? É o seu melhor recurso? É o seu melhor jeito? Vou até além, porque uma coisa, isso aqui eu tenho que agradecer a Igreja Universal, que me ensinou. Vou falar. Não ia falar, mas eu vou falar. Irmão, servir a Deus com o melhor é o melhor em tudo. É melhor roupa, melhor sapato. Às vezes você deixa melhor roupa, melhor sapato pra você ir em festa. E você vai na igreja parecendo um mulambo, puleiro. Ai, pastor, eu tenho que ir chique na igreja? Não. Você tem que ir com o melhor na sua condição. E quando eu falo melhor, é melhor mesmo. É se apresentar melhor para Deus. Porque o que é um culto? É se apresentar para Deus. Aí você vai se apresentar para Deus com o sovaco fedendo. Vai erguer as mãos assim, ó, na igreja, os irmãos morrem. Por quê? Não está com o melhor. Nem se lavou. Vai se apresentar para Deus com a roupa amassada. Gente, a gente está indo cultuar. Cultuar é dar a Deus um culto que eu estou oferecendo. Aí você chega lá na igreja com a roupa tudo amassada. Que culto é esse? Que melhor que é esse? Porque se é para um casamento, você vai passar sua roupa. Mas se é para cultuar a Deus, você não vai passar. Vai na igreja de short. Ai, pastora, tá calor, vem de short. Num fórum, você não vai de short. Nem de alcinha, mas para Deus, porque tá calor. Aí todo mundo tem que ir lá ver você de short lindão, com as pernas brancas, aquela roupa decotada. Isso não é oferecer a Deus o melhor. O melhor, ele tem o melhor e tem excelência. Então, o que a gente tem que ver é o que Deus quer, como que Deus gosta. Você não precisa ir lindo, você não precisa gastar com roupa, você não precisa fazer dívida, mas precisa o quê? Decente, ornamentado. Ornamentado é em ordem. Cabelo arrumado. Gente, eu já vi, eu tô falando coisas que eu vi quando eu fiz curso de obreira. Pessoas ser tiradas, obreiros que iam trabalhar no culto, ser tirado lá da hora de trabalhar. Por quê? Porque estava descabelado. Não pode. Gente, você está servindo. Como você vai servir o corpo chegar com o cabelo parecendo um muquifo, fedendo? A gente tem que estar em ordem para se apresentar para Deus, porque você está servindo a Deus. E para servir a Deus, você vai lidar com pessoas. Imagina você vai orar para uma pessoa, tá lá, você é um pastor, você vai orar para pessoa, você é um obreiro, com bafo de onça, mata a pessoa. Não, você tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter o básico, porque Deus gosta disso, gente. Deus gosta de coisa organizada. Aí você fala, não sei por que meu ministério não flui. Não flui porque, primeiro, está relaxado com você mesmo. Você é o canal do dom fluir. Aí vai para a igreja de qualquer jeito, como se estivesse indo para uma praça, para um beco de esquina. Não, vai direito. Vai cultuar, faz direito. Vai com o melhor. Cultua o melhor. Entrega o melhor, prepara o melhor. A Bíblia nos ensina isso em tudo. Então, quer servir com excelência, é oferecer o melhor na sua condição. Tem que ter postura para aquilo que você está exercendo. Tem que ter, pastor, eu quero ser um pastor grande, eu quero ser alguém, quero ser uma mulher de Deus. Então, tem a postura. Postura para você caber naquilo. Mas não vai ser nada. E eu tenho que ensinar isso, por quê? Para mudar de nível. Senão não muda, não evolui. Aí que, eu admiro o trabalho das meninas, queria aprender. Então estuda, busca. Quer aprender sobre criança? Busca sobre ministério infantil. Vê como uma tia infantil se comporta. Vê como um líder de jovem se comporta. Como um líder de jovem se veste. Como que um líder de jovem fala. Como um líder de adolescente se comporta. Como um diácono se comporta. Observa a postura das pessoas. Quer ser um pastor? Observa como um pastor se comporta. Pega o que é bom. Mas que aquele ali faz uma coisa que eu não concordo, mas pega o que é bom. Não vai na Bíblia, vai em livros. Invista em você para você aprender a oferecer o seu melhor. Então, sirva com o melhor e da melhor forma.
da melhor forma que você puder. Colossenses 3:23, isso é bíblico. Colossenses 3:23. Opa, não. E tudo quanto fizerdes, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Queridos, tudo que você faz, quem recebe é Deus. Mesmo que você ache que você está trabalhando para pastor, para mim, está fazendo. Aí você pensa que para a igreja, não, quem está recebendo é Deus. Só que tudo que você fizer tem que fazer como se fosse para o Senhor. Por isso que você não pode cultuar de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito. Quando eu fiz o meu treinamento de obreira, eles davam até a marca do, como que chama aquilo? Do antitranspirante que a gente tinha que usar. Antes dos obreiros ir trabalhar, a gente passava por uma vistoria na sala particular para ver se o cabelo estava em ordem, se o uniforme estava em ordem, se o sapato estava limpo, se os dentes, se a boca não estava fedendo, se não estava com um CC. A gente passava por vistoria. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus, por quê? Para servir o melhor. Eu dou graças a Deus que eu aprendi isso, porque muita coisa eu aprendi lá. Eu aprendi lá onde eu estava, aprendi em curso de obreiro, né? Ali, ó, linha puxa. Uma vez eu fui chamada a atenção, eu era candidata, eu fui chamada a atenção porque eu estava escorada na parede. O pastor parou o culto e falou assim, a parede vai cair, candidata. A gente é chamada de candidata, né? Era candidata obreira Mariana. A parede vai cair? Falei, não, senhor. Falei, então desencosta. No microfone, assim. 500 pessoas assistindo o culto. Desencostei, nunca mais que encostar de parede, peguei um trauma. Falei, meu Deus. Eu lembrava da voz dele, pastor Tébio, nem sei onde está. Ele falou isso. Parede vai cair, tá segurando? Postura. Então, quer ser bom? Seja bom de verdade, seja meia boca, não. Porque senão Deus nem recebe. Você acha que Deus recebe oferta meia boca? Sobe como nada para ele. Então, tem que fazer o melhor, fazer tudo como se fosse para o Senhor. Outra, quer servir com excelência no padrão do céu? Faz além do desejado. Eclesiastes 9:10. Ai, pastora, já é difícil cumprir minha função. Irmãos, o evangelho é para casca grossa. Cadê Eclesiastes? Senhor, me mostra aqui nesse negócio, não sei achar. Eclesiastes. Aqui. 9:10. Vocês acham que o evangelho é para qualquer um? Não é não. Casca grossa. Para servir, quer ser crente, quer servir a Deus, quer fazer do teu jeito. Tudo quanto te vier, esse versículo Deus falou para mim quando ele levou minha mãe. Ó. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz. Então foi você que o pastor mandou fazer, faz. Mas faz conforme as suas forças. Tá? Por quê? Porque quando você morrer na sepultura, para onde você vai, não tem obra, não tem projeto, não adianta nada você saber de nada, não adianta nada, nenhuma informação. Por isso que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. A Bíblia manda fazer o quê? Conforme as nossas forças. Salomão. Mas olha o que Jesus fala em Lucas 17:10. Acho que eu gravei, vamos ver. Lucas 17:10. Ai, gravei, obrigado, Espírito Santo. Ai, por que não vai? Aí, obrigado. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devia fazer. O próprio Jesus fala isso, viu? Ó, quando você faz tudo que eu mando, você é inútil. Tá fazendo nem a obrigação, é inútil. Você é útil quando você faz além. Então, eu vejo, eu observo que como que eu me meço. Coisa que eu não quero fazer, eu faço. Mas quando eu não fizer alguma coisa, é porque eu não estou aguentando nem com as forças extras. Aí, quando eu tô assim, ó, porque eu aprendi a fazer além. Eu aprendi. É fácil? Não. Tem dia que eu quero jogar tudo pro alto? Todo dia. Todo dia que eu falo para Deus, Deus, para quem que eu entrego o meu cargo? Meu marido ou para o Senhor? Ele fala, para mim.
para mim que você vai prestar conta. Falei, eu vou prestar conta para o senhor, vou entregar para o senhor. Depois vai ficar feio, eu vou ter que galardão, que recompensa. Cada um vai prestar conta do seu chamado. Aí eu pego a minha cruz e sigo. Porque você vai fazer o quê? Você vai entregar, irmão, você vai entregar o teu chamado, o teu ministério para quem? Ouvi falando isso para mim. Ah, a pessoa vai entregar meu cargo. Entrega, irmão, entrega, só que não é para mim, que entrega é para Deus. Não sou eu que vou te dar galardão, eu também estou cumprindo o meu. Os irmãos vão falar, que eu saí da igreja. Eu falo, eu também, mas não tem para onde eu ir. Eu vou fazer o quê? Vou para onde? Onde eu for, eu conheço a palavra, eu sei do meu chamado, Deus falou comigo. Então não tem para onde correr. Não tem. Conheceu, irmão? Pôs a mão do arado, não tem como você abandonar e esconder o arado. Ou faz direito ou não faz, ou amadurece, ou fica sofrendo como criança. Vamos ver lá. Quem são os evangelistas? Galera que leva a palavra de Deus longe. Os homens, né? São pessoas agradáveis. São pessoas didáticas, dinâmicas, fala com todo mundo, alegre. Jesus tinha os 4 temperamentos, né? Bem ativos. Então, Jesus, por que ele arrastava a multidão? Porque ele era agradável. Jesus não era desagradável igual eu, não, gente. Jesus era top. Eu não tenho dom de evangelista. Porque só minha cara denuncia o estrago. Mas tem gente que é agradável, tem gente que sabe conversar, sabe rir, sabe agradar a pessoa. Tá? Pastor, quem tem dom de pastor? Também não sou eu. Isso daí já tirou um peso das minhas costas. Ó. São os bois. Pastor Ivano está no ministério certo. Apostólico, pastoral e profeta. Deixa eu voltar aqui para ver a cara dele, se consigo ver. Pastor Ivano, eu não sou pastora, nem no temperamento. Então nós vamos chamar você de quê? Pode chamar de servo. Tá ótimo. Eu sempre tive dificuldade, queridos, de entender, porque meu marido exige de mim, viu? Ele exige comportamentos que eu não tenho. E até hoje, ele me corrige, ele me exorta. Tem coisas que eu sou dura para aceitar a correção. Não. Por quê? Por causa do chamado. Ele falou, você tem que mudar. E eu falo, eu sou leão, sou boi. Mas o meu cargo que Deus me confiou exige de mim uma mudança. Tem coisas que Deus confia em você e exige uma mudança de comportamento. E aí que entra a guerra da carne e o espírito. Porque o espírito quer agir, mas a tua carne não quer deixar. Né, pastor Ivan? Com certeza, né? A própria Bíblia fala isso, né? A própria Bíblia fala isso. Que nós temos agora, que... pastor Ivano, numa pessoa, quando a pessoa começa a resistir, tem um chamado, né? Eu sei que eu tenho chamado para pastora, que Deus me deu isso. Mas eu tenho resistência a algumas coisas pastorais. Quem que sofre mais, eu ou o corpo? Olha, tudo faz parte, né? Porque todo desgaste na mente, né? Resulta no corpo. Mas esse corpo que você fala, que corpo? O corpo de Cristo, a igreja? A igreja. Sim. Quem que sofre mais, aí depende da forma que você vai agir. Se você renunciar a si mesmo, se você negar-se a si mesmo, quem vai sofrer é você. Agora, se você agir, né, com a sua natureza, se você não tiver uma renúncia, então quem vai sofrer é o corpo. E o corpo sofrendo, quem que toma partido do corpo? Cristo. Acabou. Aí, irmão, você fala assim, pastora, não sei o que está acontecendo comigo na minha vida. Porque às vezes você está resistindo a uma coisa que Deus mandou mudar, e aquilo que Deus mandou mudar está fazendo o corpo dele sofrer e ele vai entrar em batalha contra você. Uma coisa que eu aprendi, queridos, entre você e a igreja, entre você e o corpo, ele fica com o corpo. Porque você é substituível. Ele tem compromisso com a igreja, não só com o indivíduo. Então, se a gente não mudar, o que acontece? A gente começa a judiar do corpo. Aí o corpo fica judiado, o que acontece? Deus vai tomar partido. Aí ele vai cacetar você. Por isso que é melhor a gente renunciar. É fácil? Não, não é. Não é. Eu falo com propriedade.
Não é, pastor Ivano, fácil. E se o corpo começar a sentir, aí o cabeça toma as dores, né? Isso, exatamente, exatamente. Irmãos, ó, uma coisa que eu não queria na minha vida, e eu falo para Deus isso, hein? E Deus me chama atenção, puxa minha orelha e fala, ó, não queria ser pastora, não. Você queria ser pastor, pastor Ivano? Eu não. Tudo que eu não queria ser, eu sou hoje. Eu não queria ser pastor, eu não queria ser vereador. Tudo que eu não Então, queria, né? Eu sou. Então, isso aí entra aquela palavra no livro de São João, que Jesus disse: Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Então, todos vocês que estão no cargo, todos vocês que têm ministério, não foi vocês que escolheu. Portanto, é, vocês têm que cumprir com o seu ministério. Olha aquela parábola dos talentos lá. A um deu 5, a um deu 2, a outro deu 1. é grave, é sério. Então, o resultado, quando enterrar, então, é Deus que dá o talento, mas Ele dá o talento e exige que nós venhamos cumprir com o nosso ministério. É aí, gente, que é aí que eu defendo que não existe livre-arbítrio. Não existe. Porque eu falo por mim, tá? Eu, Mariana. Tem coisa que eu não quero fazer, Deus faz eu fazer. Eu não quero, eu falo para ele arrumar outro. Nossa, deixa isso para lá, abandona. Mas não tem livre-arbítrio. Como que eu vou entregar uma coisa? Como que eu vou falar não para um propósito de Deus? Aí vai entrar em rebeldia, mas Deus não tem plano B. Ou eu vou de Então, mas barco ou eu vou de baleia. só que acontece o seguinte, veja bem que eu vou falar para vocês, eu falo para vocês porque eu tenho experiência. Hum. Eu, por exemplo, eu já me conformei com tudo que Deus quer para mim, portanto, eu estou fazendo, eu estou executando e parei de brigar com Deus. Agora, você que está brigando com Deus, você que está sendo um impedimento naquilo que Deus te colocou, Sangue de Jesus. você está sofrendo consequência e vai sofrer consequências piores. Então, eu já aceitei, no começo eu não queria, eu já vi, já senti o peso no começo, né? Eu não queria, mas hoje eu quero. Hoje eu quero. Então, hoje eu quero e faço por onde. Então, hoje eu vivo em paz com Deus. Eu tenho sido abençoado por Deus, porque eu aceitei meu ministério já faz muito tempo e eu contribuo para com o Espírito Santo, contribuo para com Deus. Então, eu já aceitei, então hoje eu vivo em paz. Agora, aqueles que ainda não aceitaram o seu ministério, o que quer dizer não aceitar o ministério? Não fazer da forma que Deus quer. Ficar resistindo, colocando empecilho, você vai brigar pro resto da sua vida com Deus, você vai perder, porque ele Vai nunca perder. perde a batalha. E você vai ficar aí sofrendo, tendo uma vida frustrada, cheia de problema, de doença, cheia de Misericórdia. luta, problema financeiro e assim sucessivamente. Sangue do Cordeiro. Não briguemos, queridos. Sejamos. Então, nós temos os evangelistas homens, nossos pastores boi, como nosso pastor Ivano, que é o chamado, tá? Última categoria de ministério. Então, o ministério, ele também tem, além de ter o ministério da palavra, o ministério de serviço, tem o ministério de governo de riqueza, porque administrar riqueza é um dom. Ai, pastora, então eu não tenho, tem, irmãos. Administrar riqueza é o dom de dar ofertas, de entregar a Deus a riqueza que ele te entregou. Então, se você dá oferta, deixa eu falar com os ofertantes. Todo ofertante ele tem o dom de administrar riqueza. Porque o que é você dar uma oferta? É você entregar para Deus aquilo que ele te deu. Ponto. Não é, pastor? Sim, você confia os seus bens ao Senhor, né? Confia. Então, você confia E os quem que seus dá os bens bens? É o Senhor, né? ao Senhor. E quando você dá algo para a obra de Deus, você está confiando os seus bens nas mãos dele. Exatamente. Vamos ler lá em Provérbios 21, 20. Provérbios 21, 20. Deixa eu voltar, que eu não sei nem o que eu estou fazendo. Não deu certo. Calma, gente. Socorro, Jesus. Provérbios 21, 20. Vamos ver sobre esse dom. Não, pera. Não está aparecendo o meu negócio aqui. Vou ler, tá, gente? Não está aparecendo aqui para mim passar para vocês.
Vou ler o 21, 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. A Bíblia diz que quando você não administra bem o que você tem, você se torna o quê? Um tolo. Você come, diz o meu marido, você come o estoque, come a semente, Come a tá? semente, né? O pão é para comer, a semente A é para semente é para semear. semear. Aí tem gente que faz o quê, pastor Ivano? Come o estoque e quer ser Come abençoado. tudo, Come, come tá nem aí. tudo. Come o dele, come o de Deus, come da oferta que é para prosperar. Então, administrar a riqueza é dom. Gente, sumiu minhas aulas tudo aqui. O que aconteceu aqui? Uma guerra. Vamos aqui. Ó, outro versículo. Mateus 25, 29. Mateus 25, 29. Ai, aqui achei agora. 25, 29. Versículo também é uma bênção. Obrigada, Espírito Santo. Olha esse versículo. Porque a qualquer que tiver ser. Opa, peraí. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Então, se você tem, vai ser acrescentado, vai ter mais em abundância. Mas quem não tem, vai ser tirado. É a importância de você administrar. Isso aí tem a ver com aquela parábola dos talentos, né? Exatamente. E aquela parábola lá, aquela parábola não, aquela história que Jesus conta, aquele milagre da multiplicação, quando guarda sobra. Jesus, ele fez milagre com aquilo que ele tinha, mas a sobra ele não falou para jogar fora, ele falou para Então, mas, guardar. então, mas essa palavra aí É que deve ser é acrescentado da sequência parábola da parábola dos talentos. dos talentos, É porque o que porque ele você diz, tem, ele acrescenta. ele acrescenta. Aquele que enterrou, até o que tem, perdeu. Até o que Né? tinha, perdeu. E isso também a gente vem para a vida financeira, né, pastor? Porque às vezes a pessoa Com não certeza. semeia, não semeia na obra, não semeia em oferta, não devolve o dízimo, como a gente falou, come a semente. O que acontece? Ela não tem nada para ser ali acrescentado, ela não tem recurso para Deus multiplicar, para Deus prover. Ela não plantou, não vai colher nada. Então, até o que tem, abriu legalidade para ser tirado. Deixa eu voltar aqui. Vamos ler para a gente finalizar Provérbios 10, 4. Provérbios 10, 4. Quem que tem o dom de administrar riqueza? Deixa eu passar aqui para vocês. Todos os temperamentos, tá, gente? Todos os temperamentos, eles têm o dom de administrar riqueza. Provérbios 10, 4. Eu vou ler porque deu pane aqui de novo. Diz assim, ó. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. As mãos preguiçosas empobrecem, mas a mão que semeia, as mãos que trabalham, as mãos que plantam, são as mãos que adquirem riqueza. Quer ter riqueza? Você vai ter que mudar o teu comportamento, porque até a riqueza, até a administração, ela é um ministério. Gente que não tem esse ministério, mas esse ministério foi dado para todos os santos, para todos os temperamentos. Quer completar alguma coisa, pastor, para a gente finalizar? Não, tá tudo certo. Tudo que você falou aí Tudo tá certo? batendo, tudo certo. Ainda bem que eu estou batendo. Ainda bem que eu estou batendo. Queridos, alguém gostaria de falar alguma coisa, alguma pergunta sobre dom, ministério, sobre função, sobre chamado? Ali agora. Não, it's not. Então, meu pastor, meu apóstolo, meu profeta, ore para nós. Você fez eu lembrar aquele pessoal assim, ó, apóstolo. Né? Então tá bom. Para. Já está encerrando já? Já vão ligando as câmeras, gente, para a gente bater a foto de hoje. Lembrando que sexta que vem não vai ter aula, tá? Porque tem um brag night lá na coisa e ninguém vai vir.
Eu não vou ficar aqui sozinha esperando ninguém. Né, pastor Ivano? O Com povo não certeza. vem. O povo não Ainda vem bem, e quer ainda bem que o pessoal está participando hoje, né? Porque depois não vai ter. aí a gente retorna na outra. Não vou ficar dando murro em ponta de faca e vocês vão querer mentir, dar brecha, vocês vão ficar nervoso. Então, corte, que pode poupar, poupe. Já liga as câmeras, vamos orar. Ore por nós, pastor. Vou orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa, meu Deus, todos esses irmãos que estão participando, ó Deus, desse culto de ensino, Pai, abençoa todos os irmãos, abençoa aqueles que trabalham na sua obra, que tem ministério, que eles possam trabalhar com excelência cada vez mais, que eles possam, meu Deus, ser uma bênção e fazer além daquilo que é pedido, que é ordenado, Senhor. Eu profetizo crescimento, Pai, nesse trabalho. Eu profetizo crescimento, Pai, nesse trabalho de ensino. Profetizo crescimento nos ministérios e que sejam todos abençoados, Pai, e que todos venham a crescer, para que quando chegarem diante de Deus, possa apresentar as boas obras em o nome de Jesus. Amém. 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 Recebo. Glória a Deus. Sorriso no rosto, meu povo, aquele sorriso da sexta-feira à noite. A Jéssica parece estar chorando, com a cara de choro, né? Ela estava sendo tocada pelo Espírito Santo lá, Ô, visitada, glória! chorando de alegria. É que ela tá sem os olhos. Eu já imaginei, eu vi, ela tá sem o óculos. Um Vai, ser ali vai, querendo põe a entrar, cabecinha aí. tem um ser lá atrás querendo entrar na foto, só apareceu o bico do Tem. cabelo. Então vai, sorriso. É que ele tá com o cabelo grande. É, Olha lá, É, Jim Carrey. expansão. Aê! Gente, beijo no coração até na outra. Nessa aqui não tem, dia 14 não vai ter, na outra nós voltamos em nome de Jesus. Beijo no coração, Amém. fica com Deus. Bye, bye, até domingo. Tchau. Tchau.